Hoje a gente vai dar sequência aqui no nosso assunto. A gente vai pegar um trechinho de Gênesis 2 e vamos falar em cima dele. Não será uma live religiosa, não vou expor para vocês a vontade de Deus, né? Deixar isso claro para ninguém se sentir ofendido, se alguém tiver visto alguma interpretação em algum culto, em alguma missa, em algum tipo de reunião religiosa, para não ficar ofendido com qualquer coisa. Porque eu não vou falar nada ofensivo aqui, não é o nosso ponto. Ok? Então vamos lá, vamos lá. Deu 20 horas aí, vamos começar. A gente se propôs a falar o seguinte: o que é a Bíblia, né? Para que ela serve, né? Pode parecer óbvio, mas ela tem alguma finalidade que muitas vezes escapa a uma alma mais desatenta. E sobre a questão do descanso, sobre a questão do sétimo dia, né? Tão mal interpretada, né? Tão interpretada de várias formas, né? Bem ou mal, ela é super interpretada. Né? E a gente vai trazer isso aqui para o mundo e fazer uma reflexão em cima, né? Uma reflexão não religiosa, não religiosa, uma relação mais filosófica do que religiosa. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Né? Sobre o nosso sétimo dia, como é que está lá em Gênesis? O que está escrito? Olha, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Olha, o que é a questão do sétimo dia que a gente vai trazer para hoje? Ele teve todo o processo da criação, ele santificou o sétimo dia e descansou. Né? A gente vai trazer a questão do santificou o dia, né? E a gente vai trazer a questão do santo. Né? O que é um santo? Né? Tem religiões que aceitam santos, tem religiões que não, mas o que a gente chama de santo? Né? Quando a gente brinca de santo, quando a gente brinca que alguém é santo, o que a gente está querendo dizer acerca dessa pessoa? Né? Brincando ou não brincando, o que a gente está querendo, o que a gente quer falar quando a gente está falando sério? Olha, essa pessoa ela tem atitudes divinais, né? Ela tem comportamentos divinais, ela tem comportamentos divinos, ok? Então, se um dia que é santificado, é um dia que nós temos que nos tornar mais divinos. E aí a gente vai jogar a luz sobre, a gente trabalha a semana inteira, a gente investe muito do nosso tempo no ter, mas a gente investe pouquíssimo tempo no ser. A gente investe pouquíssimo tempo em nos tornarmos alguém. E a gente gasta muito tempo em termos algo, que é a reflexão que a gente vai trazer hoje. Olha, eu tenho noção do que eu quero ter, eu tenho muita noção do que eu quero ter para minha vida, de quanto dinheiro que eu quero ganhar, eu tenho muita noção das viagens que eu quero fazer. Muita gente aí já está planejando como que vai ser a viagem de fim de ano, para onde que vai passar o Réveillon. Mas a gente não tem aquele momento que não precisa ser um dia inteiro, que pode ser várias vezes ao longo do dia, em que a gente se dedica ao ser. Né? A gente tem várias vezes, a gente compara a nossa conta bancária de como que ela está hoje com a conta bancária de como que ela estava no mês passado. Mas pouquíssimas vezes a gente compara quem a gente é hoje em relação a quem nós éramos no mês passado. E se a gente começar a fazer isso, a gente vai ver que a gente caminha pouco no ser, né? A gente caminha pouco no ser, a gente cresce muito pouco como pessoas, a gente cresce muito pouco como gente. As nossas habilidades, né, as nossas condutas, elas mudam muito pouco, porque a gente não investe em quem nós somos. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe quem queremos nos tornar, né? E esse é um outro ponto importante, né? Quem eu quero ser, né? Quando eu falo que eu quero melhorar, quando eu falo que eu quero virar uma pessoa melhor, quando eu falo que eu quero me transformar em alguém, quando eu falo que eu quero deixar minhas inclinações ruins, as inclinações ruins do espírito humano, eu estou querendo o que exatamente? E esse é um exercício que a gente tem que fazer, né? Esse é um exercício que a gente tem que fazer se a gente quer melhorar. Olha, eu quero melhorar, então eu tenho que ter o dia que eu vou parar assim e ver o que eu fiz, né? Em todas as áreas da vida, e a gente traz muito para o relacionamento, que é uma área muito palpável para todo mundo, ou para quase todo mundo. Então, olha, eu quero melhorar no meu relacionamento, beleza, eu quero melhorar no relacionamento. Agora,
que eu fiz de errado que eu posso melhorar? Né? O que exatamente eu quero melhorar? Eu quero ser menos iradinho, eu quero ser menos ciumento, eu quero ser menos raivoso. Aonde eu falhei esta semana que eu tenho que melhorar para a semana que vem? Né? Que é a ideia do dia santificado, né? Que é o dia santificado, que as pessoas vão à missa, né? E tem um dia que vão na missa, tem um dia que vão seus cultos, tem um dia que vão suas reuniões religiosas, mas é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, né? Esse exercício dessa reflexão de o que eu estou me tornando, né? Quem é essa pessoa que eu quero ser, o que eu estou fazendo de errado. E a gente entra numa dificuldade, né? Quem eu quero ser, né? Quem eu quero ser, quem eu quero fazer, né? O que eu quero fazer, o que eu quero fazer com quem eu vou me tornar. A gente entra nessa dificuldade. Para onde vou, né? A gente não sabe muitas vezes onde a gente está e muito menos para onde a gente vai, né? É uma grande dificuldade das pessoas. Para onde eu vou, né? O que eu tenho que ser? É a gente trazer o conceito universal para o concreto, né? Para a vida do dia. Olha, eu tenho que fazer o bem, mas o que é o bem nesse momento? Eu estou ali com um filho que não está indo bem na escola, eu estou ali com um filho que não está aprendendo. O que é o bem a ser feito? Né? É dar um tapa na cabeça dele e mandar ele fazer? É sentar com ele e fazer para ele? Né? É motivá-lo? É dar alguma coisa? É barganhar com ele? Falar, olha filho, se você fizer eu vou te dar isso. O que é o bem a ser feito? E cada um sai fazendo o que acha. Né? Cada um sai fazendo o que acha. Cada um sai fazendo aquilo que acha certo. Todo mundo mirando o bem e ficam todos ofendidíssimos quando eu falo que não se fez o bem. Ficam todos absurdamente ofendidíssimos. Por quê? Porque não sabe trazer aquele concreto que é universal do fazer o bem, não sabem aplicar as diversas circunstâncias da vida e você pode colocar em tudo, né? Eu tenho que amar ao próximo, né? O que é o amor? Quem é o teu próximo? Teu próximo é o teu vizinho de frente? O teu irmão que você nem conversa e que mora a 3.000 quilômetros de distância? O que é o próximo? Né? O que é o amor? O que é o bem que eu posso fazer a essa pessoa? A gente não consegue trazer esses conceitos universais para o nosso caso concreto, na maioria das vezes, e daí vem as grandes dificuldades do ser humano. Mas, para isso, a gente tem um elemento que eu dou nome, né, de elemento direcionador, né? Temos que ter as nossas referências, temos que ter o lugar onde a gente põe os olhos, temos que ter no momento que a gente está perdido, no momento que a gente não sabe o que fazer, eu tenho que ter o lugar que eu vou colocar o olho, né? Eu tenho que ter o lugar que eu vou ver, que eu vou começar a enxergar, que eu vou procurar a luz, né? Que eu vou procurar a salvação, que eu vou procurar a salvação ali para aquele momento, né? Que eu vou procurar, que vai me salvar naquele momento, que vai pegar, que vai me tirar daquela luz, que vai me iluminar o meu caminho. E aí nós temos a nossa querida Bíblia como um elemento direcionador, que é isso que eu queria que vocês tivessem como ela, porque muitos se sentem oprimidos, né? E muitos mesmo, a gente conversando ali, muitos se sentem oprimidos porque as pessoas pensam assim, olha, não é um objetivo atingível, né? Eu não consigo fazer tudo que está escrito ali. E eu vou contar uma história, uma coisa que eu vi uma vez, eu estava em uma pregação uma vez, né, uma igreja grande, com muita gente, e a pessoa que estava ali, que estava lá na frente, né, o líder ali do momento, ele falou o seguinte, estava ali falando sobre saúde mental, sobre a questão da religião e a saúde mental, pegou a passagem ali, não andeis ansiosos por coisa alguma, e soltou, se vocês estão ansiosos, vocês estão em pecado. E soltou essa frase, né? Eu me estremeci na cadeira todo, quase deu vontade de levantar a mão. Obviamente eu não ia fazer isso, mas eu fiquei pensando, falei, poxa, a gente não fica ansioso por coisa alguma, é impossível, né? É impossível eu não ficar. Então, só nesse trechinho ali a gente já tá ferrado, né? Só ali a gente já tá ferrado. A gente já tá enrolado, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem como a gente fazer isso. Então, é a grande confusão que se tem. Olha, nós, com todas as nossas más inclinações, a gente não tem como atingir todos os objetivos, mas é um elemento que nos dá a direção. Né? É um que organiza a nossa conduta na vida. Né? É uma situação assim que ele te coloca, você está ali perdido, eu não sei o que faço, ela te mostra o que é bom fazer e o que acontece quando você age
em desacordo, né? O que acontece quando você age em desacordo com o que está sendo falado, com as boas inclinações, com o bem desse momento, né? Esse trechinho tá ferrado, né? Todo mundo que trata ali comigo, tá todo mundo ferrado, né? Tá todo mundo ferrado, porque não tem como, né? A gente vai ficar ansioso em alguma situação. Então, é um elemento para te dar a direção, né? Quando eu estou perdido, e a gente tem vários elementos direcionadores, a gente tem que criar os nossos elementos direcionadores, a gente tem que fazer por escrito os nossos elementos direcionadores, aquilo que vai nos dar a direção, aquilo que vai nos dar a direção do momento, aquilo que vai trazer a gente para a luz quando a gente está perdido, a gente não sabe para onde olhar. Eu não sei o que eu tenho que fazer naquela situação, eu não sei o que eu tenho que buscar, eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu tenho que ter esse momento, eu tenho que ter esse momento que vai me mostrar, que vai me dar essa direção, que vai mudar esse caminho. E é para isso que a gente deve usá-lo, né? Não para a gente ficar ansioso por aquele medo de ter que fazer tudo, né? A gente ter que fazer tudo aquilo ali e mais um pouco. Não tem jeito, né? Não tem jeito, porque nós temos as nossas mais inclinações, a gente vai falar disso para frente. Né? O ser humano tem a maldade dentro dele, tem todas as inclinações ruins dentro da gente, né? Tem tudo isso e a gente tem que buscar. Então, essa referência do sétimo dia, do dia santificado, compare-se quem você é com quem você deveria ser e trace o caminho e faça esse planejamento. Ah, mas Deus descansou. Provavelmente porque ele não tem caminho a se fazer, né? Ele já é a perfeição, ele já é a meta, ele já é o objetivo a ser atingido, que nunca será atingido, né? Mas ele é o que a gente tem que buscar. Então, por isso descansou. Nós não temos tempo para a gente ficar um dia inteiro descansando, né? Para a gente ficar ali um dia inteiro parado, né? Sei que tem religiões ali que não fazem, eu não estou fazendo referência a elas, né? Eu estou trazendo uma interpretação aqui para o que a gente tem que fazer. A gente tem que ficar ali meditando um dia inteirinho, né? A gente não tem que ficar ali numa meditação, numa contemplação de quem eu sou. A gente pode fazer isso várias vezes, a gente pode fazer todos os dias à noite, a gente pode preparar o nosso dia para o dia que virá. Ok, pessoal? Então essa é a reflexão que a gente ia trazer hoje. Vou preparar a próxima e aviso para vocês nos stories quando serão, ok? Quando serão as próximas lives aí que nós vamos fazer, mas agora elas vão ser com um pouquinho mais de frequência. Fiquem todos com Deus, uma boa noite. Estou lá nos stories respondendo as dúvidas como todos os dias. Tchau, tchau!